Encontros com o Futuro. Hoje com um convidado muito especial, o mineiro Cristiano Monteiro Parreiras, diretor de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Mineração Morro do Ipê. E comigo na bancada, Suelen Pedroso, também mineira. Hoje só tem mineiro aqui. Menos eu. Menos você, que é americano. Isso. Professora da SPM. E o nosso americano Nettel Shirts, de Sorocaba, diretor do World Observatory, que fala que o sotaque dele é de Sorocaba. É de Sorocaba. É o Tatuí. Cristiano, conta pra gente, qual a missão da mineração Morro do Ipê? Em primeiro lugar, Pedro, queria agradecer a você, a Suelen, ao Matheus, o convite para estar aqui com vocês, batendo esse papo hoje, falando um pouco sobre mineração e sustentabilidade. A mineração Morro do Ipê é uma empresa relativamente nova, ela tem 6 anos que foi constituída, e ela adquiriu um antigo projeto de mineração na região da Serra Azul, no estado de Minas Gerais. É bem próximo de Belo Horizonte, a gente está a cerca de 60 quilômetros do centro de Belo Horizonte. Esses ativos estavam num processo de recuperação judicial e, na verdade, eram um grande passivo ambiental. E a nossa missão, o nosso propósito, é transformar esse antigo passivo ambiental num moderno e sustentável projeto de mineração. A mineração é uma atividade mais que necessária, ela é absolutamente necessária para o meio em que a nossa sociedade vive hoje. Nós temos lá afixado em algumas paredes do nosso escritório uma frase que é do nosso CEO que diz o seguinte: tudo o que não é plantado é minerado. Ou seja, tudo que a gente olha ao nosso redor, o que não veio da floresta, da madeira, veio da mineração. Então, essa xícara, o óculos, essa mesa, tudo veio da mineração. E até o que vem da floresta também precisa da mineração, precisa do maquinário para que a mesa seja constituída, você precisa dos fertilizantes para gerar os alimentos. Sim, verdade. Enfim, então o nosso desafio é mostrar que essa atividade, que é absolutamente indispensável para o nosso meio de vida atual, ela pode ser desenvolvida de forma moderna, segura e sustentável. E, Cristiano, que tipo de minério vocês extraem na mineradora? A mineração Morro do Ipê, ela faz extração de minério de ferro. O minério de ferro ele é o minério mais abundante no mundo, ele tem várias aplicações e ele é utilizado hoje essencialmente em obras de infraestrutura, na construção civil, construção de veículos, maquinários. Essas são as principais aplicações do minério de ferro hoje. Nisso, Minas é muito abençoada. Né, Sueli? Já diga, Sueli. Cristiano, você me falou que o acidente de Brumadinho, a tragédia de Brumadinho, teve um impacto muito grande sobre a sua empresa. Você pode contar qual foi o impacto? A mineração Morro do Ipê está localizada na divisa de 3 municípios: Igarapé, São Joaquim de Bicas e Brumadinho. Ou seja, nós estávamos muito próximos, né, do local desse acidente. E naquela época, a diretoria que estava à época, eu entrei em 2020, o acidente foi em 2019, optou por suspender a disposição de rejeitos em barragens. Então, naquela época, a partir de janeiro de 2019, a mineração Morro do Ipê interrompeu a utilização das suas barragens e fez a instalação de um filtro prensa para fazer a filtragem dos rejeitos, que após filtrados, ou seja, desaguados, com um teor de umidade mais baixo, eles são empilhados juntamente com o estéreo. Então, as operações da mineração Morro do Ipê hoje, elas já contam com essa tecnologia, assim como o nosso novo projeto, que é o projeto Tico-Tico, um projeto que vai mais que duplicar a nossa produção atual. Ele conta também com um moderno sistema de filtros importados que visam fazer a secagem, né, a filtragem dos rejeitos para que eles possam ser empilhados. Ou seja, a mineração Morro do Ipê não faz uso das barragens de rejeito mais. Genial. Que é mais seguro, né? Não, essa tecnologia já existia?
Sim, essa tecnologia já existia, mas ela até então era aplicada para minerações de pequeno porte, dada a complexidade, as dificuldades operacionais desse sistema. Mas, enfim, de lá para cá, muita coisa mudou, os parâmetros da legislação, a regulamentação mudou muito, assim como as tecnologias. Hoje eu tenho muita tranquilidade de dizer que o setor mineral em Minas Gerais ele atua de forma muito mais segura e muito mais sustentável nas suas estruturas. Eu fiquei pensando que, já que você usa a palavra sustentabilidade, qual que é a relação de parceria com as comunidades locais? Porque eu acho que fica muito clara a questão da mineração, isso, né? O impacto que isso causa e como essa colaboração pode ser importante pensando a sustentabilidade a longo prazo, né? Sim, sem dúvida. O relacionamento com as comunidades vizinhas, nós chamamos inclusive de comunidades anfitriãs, que recebem nossas atividades. E são, né? São. Para nós da mineração Morro do Ipê é um ponto muito importante. Nós temos um programa, que é o programa SER, que significa Sustentabilidade, Equilíbrio e Respeito, que é no qual nós aglutinamos todas as iniciativas ambientais e de responsabilidade social. E o lema do programa SER é: a saúde da nossa empresa depende da saúde da nossa comunidade. Não existe empresa sadia numa comunidade doente, assim como também não existe não existe uma comunidade sadia com uma empresa doente ao lado. Então é muito importante o equilíbrio entre esses dois atores no território. E a Morro do Ipê, então, desde a nossa chegada a partir de 2020 de uma forma mais intensa, desenvolveu uma série de ações e programas com a comunidade. Nós abrimos as portas da nossa empresa, nós temos um programa de visitas que recebe visitas semanalmente de pessoas da comunidade, todos aqueles interessados em conhecer as nossas operações, saber como nós fazemos a gestão das antigas barragens, podem se inscrever e irem lá conhecer as nossas ações e as nossas atividades. Visando a transparência com todos os públicos, e barragem é um tema material para a mineração Morro do Ipê, nós instalamos na Defesa Civil de Igarapé um sistema de vídeo monitoramento com as câmeras que monitoram as nossas barragens, de forma que a comunidade possa ter, em tempo real, informações sobre a estabilidade das estruturas. E isso foi um fato muito interessante, porque a gente vivia um momento de muitas fake news. Todo dia. Interessante isso, claro. E com ali um histórico que... E um histórico Sim, nós estamos em Brumadinho, Igarapé, São Joaquim de Bica, são municípios vizinhos. A Brumadinho também foram impactados pela tragédia. E então, com isso, nós eliminamos muito as fake news que geralmente aos finais de semana, sábado à noite, começavam a alastrar nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, e as pessoas ficavam realmente inseguras. E hoje elas podem ligar direto na Defesa Civil, que a Defesa Civil consegue checar de imediato como estão as nossas estruturas. Imagina a tranquilidade que isso traz, né, para a comunidade local. Sim, e era uma grande dificuldade nossa, né, assim, estabelecer um contato de transparência com a comunidade, e essa foi uma das ações nessa direção, né? Então, além disso, nós desenvolvemos ações de educação ambiental, ações de comunicação social, de prevenção de doenças. Nós temos também um programa de educação voltado à formação de uma cultura de prevenção nesses territórios, que é muito importante. O que é cultura de prevenção? Para as pessoas conhecerem os riscos daquele território, daquele local onde elas estão, e saberem, né, a importância das placas, da sinalização de emergência, o que deve ser feito caso a gente venha ter uma situação de emergência real. E queria, até se me permite aqui estender um pouquinho, como eu estou falando de barragem, eu não posso deixar de dizer que a mineração Morro do Ipê tem 3 barragens de rejeito, elas já não estão mais sendo utilizadas. A gente está na fase inicial da descaracterização dessas estruturas, ou seja, elas vão deixar de existir nos próximos anos, e com isso a gente vai eliminar por completo
esses riscos. A gente Por esse mesmo processo de filtragem. Sim, a gente vai fazer a retomada do material que está depositado nessas estruturas e depois os rejeitos gerados nessa operação são também filtrados e empilhados. Cristiano, ajuda a gente a entender qual é a dimensão da Morro do IP em números. Quanto vocês produzem, para onde, quais são os mercados que vocês atendem? A mineração Morro do IP é uma mineração de pequeno para médio porte. No ano passado, nós produzimos 4.200.000 toneladas de minério de ferro. Isso é pequeno? É pequeno. Nossa. Para você ter uma ideia, o Brasil produz cerca de 400 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. 400 milhões de toneladas? Isso. Nós não somos o maior produtor de minério de ferro. O maior produtor de minério de ferro hoje no mundo é a Austrália. O Brasil está a segunda colocação. O diferencial do nosso minério é a qualidade dele, que tem, em comparação com o minério australiano, um minério com um teor de ferro mais alto, uma alumina mais baixa, um fósforo mais baixo, a característica do minério brasileiro. E é por isso que ele interessa tanto ao mercado chinês, que é o nosso maior comprador. Voltando aqui aos números da mineração Morro do IP, nós fechamos o ano de 2023, até com muita satisfação, nós divulgamos na última sexta-feira o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, né, mostrando aí a nossa evolução ao longo dessa jornada. E nós fechamos o ano de 2023 com cerca de 870 colaboradores próprios, 1.600 terceirizados. Mercados para onde vocês vendem? É China? Vocês... A maior parte da nossa produção ela é destinada à exportação, ela vai para o mercado chinês, eventualmente nós fazemos alguns navios para a Europa, conforme a qualidade, conforme a demanda dos clientes europeus, mas nós também produzimos por um período, foi muito importante para a mineração Morro do IP e para Minas Gerais, um minério que abasteceu o parque siderúrgico local. Em Minas Gerais a gente tem alguns parques siderúrgicos em Divinópolis, em Sete Lagoas, grandes siderúrgicas na região do Vale do Aço, na região de Congonhas, Ouro Branco, que foram aí abastecidas com minério que foi gerado na operação da mineração Morro do IP. Na região de vocês tem nióbio ou não? Não. É que a gente teve um colega do setor que contou para a gente ficou... Assim, maravilhado. O nióbio realmente é um mineral diferenciado, a sua aplicação junto com o minério de ferro visa formar uma liga metálica com maior flexibilidade, durabilidade, resiliência. É um material muito nobre e certamente vai auxiliar muito aí Minas Gerais e o Brasil nesse processo que a gente tanto fala aí de transição energética, né? Minas Gerais e o Brasil têm tudo para serem líderes nesse movimento de transição energética, até porque a base da nossa matriz energética ela é mais de 80% renovável, né, o que a gente não encontra em outros países do mundo. Por que o nióbio ajuda com isso? Que eu não entendi com a transição energética especificamente. Sim, ele é um minério estratégico que é usado nos semicondutores, nos carros elétricos, enfim. Perfeito. Nessas novas matrizes, nesses novos... É verdade, eu sabia disso, agora você me lembrou. Que usa menos lítio, né? Usa mais nióbio. Isso. Sim. E Cristiano, é um tema que sempre assume as notícias, é a questão da mineração ilegal na região norte, em áreas às vezes que são de reserva. O Brasil com essa riqueza inteira, e tendo Minas aí como o nosso maior expoente, precisa disso? Por que isso acontece no Brasil? É a demanda ou a fiscalização? Explica para a gente como é que a mineração regular que produz dentro dos limites legais enxerga isso. Até aproveitando a sua pergunta, Pedro, em Minas Gerais nós tivemos até alguns casos de extração irregular de minério de ferro. Nós, até pelo sindicato da categoria, o Sindiestre, do qual inclusive eu faço parte, nós fizemos várias denúncias aos órgãos competentes e conseguimos aí mitigar esse problema. Ou seja, a mineração clandestina, a mineração irregular, ela é um problema inclusive para a mineração legal, porque ela traz passivos ambientais,
acarretam a má reputação do setor, que não condiz com as modernas práticas adotadas hoje nas empresas que fazem o processo de regularização ambiental, que se licenciam, que se pedem as devidas autorizações para operar. E o que nós vemos muito em especial na região norte do país é uma falha na fiscalização, tendo em vista a extensão dos territórios, a existência de algumas áreas com restrições de entrada, como as reservas indígenas. Então, infelizmente, a gente tem pessoas que se aproveitam desses mecanismos e acabam fazendo aí a extração irregular em áreas que deveriam ser preservadas. Um ponto importante que a gente vem conversando é sobre a cobertura de florestas do Brasil, que é quando a gente fala de sustentabilidade nos fóruns internacionais, e também de agro, o Brasil é sempre o primeiro a falar e o último a fechar a conversa pela importância nesses setores. A mineração, como é que ela faz para cobrir ou compensar as áreas em que ela precisa abrir espaço para a exploração? A mineração, e voltando aqui ao caso da mineração Morro do Ipê, nós passamos por rígidos processos de licenciamento ambiental e no curso do processo de licenciamento ambiental nós deveremos oferecer áreas para compensação por aquela intervenção que é feita, pontual, pela atividade. No caso da Morro do Ipê, nós hoje preservamos cerca de 7 vezes a área impactada pelo nosso projeto de mineração. E isso é por força de lei ou foi alguma compromisso? A gente tem aí uma série de compensações, por exemplo, a compensação de Mata Atlântica, que a gente tem que compensar 2 vezes por cada hectare impactado, a recuperação de áreas de preservação permanente, a compensação minerária, e isso você vai somando. No caso específico da mineração Morro do Ipê, esse quantitativo ele é maior, uma vez que foram compensados passivos que aconteceram no passado nas operações pretéritas, antes da chegada da mineração Morro do Ipê, que para a retomada das operações naquela mina precisaram ser também compensadas. E daí a gente hoje ter esse quantitativo muito expressivo de 7 vezes a área impactada pelo projeto de mineração. Como é que você preserva essas áreas? O que isso acarreta? Nós temos tanto áreas, reservas legais vizinhas às nossas áreas que nós fazemos o plantio, recompondo áreas de preservação permanente, nós fazemos o cercamento e temos que fazer o monitoramento por alguns anos, geralmente são 2 a 3 anos de monitoramento. Nós fazemos a regularização fundiária de unidades de conservação, ou seja, o Estado cria uma unidade de conservação, o Estado, a União, enfim, o ente federativo cria por decreto, e ele geralmente não faz a desapropriação daquelas áreas. Então, as empresas de mineração, ao longo do processo de licenciamento, elas compram essas áreas dos particulares que estão dentro dessas unidades e ofertam como medida compensatória aí pelos impactos que elas vão provocar em determinado local. Como parte do parque? Como parte do parque, eventualmente, como aconteceu com a mineração Morro do Ipê, nós, além de fazermos a doação de áreas dentro do parque, Parque do Cerca Grande, Parque Grande Sertão Veredas, Parque do Gandarela, nós fizemos também o plantio de mais de 80 mil mudas de espécies nativas em todas essas áreas para recompor e enriquecer essas áreas de espécies nativas. Cristiano, agora para fechar, falando de futuro. Eu sei que mineração já é uma indústria tradicional, bem consolidada, mas para vocês, quando vocês pensam no futuro, qual é o caminho que vocês enxergam? Expansão da atividade, mudança de tecnologias, para onde vocês estão indo? Eu não tenho dúvida que a mineração ela vai continuar sendo atividade de extrema relevância, na realidade ela é indispensável para o nosso meio de vida hoje. Apenas um exemplo, o aparelho celular para que seja construído, são consumidos cerca de 70 quilos de bens minerais para você produzir um celular. É tão pesado assim? Quando você coloca a cadeia toda, maquinário... Vai peneirando. E o que eu vejo para o futuro é cada vez mais a aplicação de novas tecnologias, de forma a você ter o melhor aproveitamento da jazida mineral,
o desenvolvimento de novas tecnologias, por exemplo, esse caso que eu citei do nióbio, das ligas metálicas, os minerais estratégicos, a gente tende a aumentar a nossa produtividade e também fazer uma reciclagem maior dos bens minerais que estão já disponíveis, né? Por exemplo, no Brasil a gente não tem uma cultura de reciclagem de veículos, coisas que a gente vê em outros países do mundo. Sim. Que seria também muito útil para você fazer o reaproveitamento desses bens, né, que são bens minerais, e o aço é um bem que pode ser infinitamente reciclado. Sim. Né? Então, a gente tem aí oportunidades à vista para a indústria de mineração e indústria de reciclagem. Realmente, indústria de reciclagem, economia circular, não dá mais para desperdiçar recursos. Não. Cristiano, muito obrigado pela sua entrevista, muito legal saber que a Morro do IP está na vanguarda da tecnologia do setor. Foi um prazer te receber aqui. Nota 1000. Obrigado.